Você já parou para pensar como o inimigo pode estar infiltrando nas igrejas através do louvor? Parece absurdo, né? Mas acredite, essa é uma realidade que poucos percebem e muitos ignoram. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das maiores estratégias do diabo para desviar a adoração que deveria ser exclusivamente para Deus. E o mais assustador, ele está fazendo isso de maneira tão sutil que passa despercebido até pelos mais fervorosos adoradores. Fique comigo nos próximos minutos, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua percepção sobre o que realmente está acontecendo nos cultos de adoração. Vamos lá! O louvor e a adoração são poderosas ferramentas espirituais. A Bíblia nos mostra em diversas passagens que o louvor tem o poder de quebrar cadeias e abrir portas. Em Atos, capítulo 16, versículos 25 a 26, lemos sobre Paulo e Silas que, mesmo presos, começaram a louvar a Deus, e como resultado, houve um grande terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros. Isso demonstra o impacto espiritual profundo que o louvor pode ter. Mas assim como Deus utiliza o louvor para operar milagres, o inimigo tenta perverter essa arma para seus próprios propósitos. O inimigo é astuto e sabe que o louvor é uma forma de conexão direta com Deus. Por isso, ele tenta distorcer e desviar essa prática para servir aos seus próprios objetivos. Imagine a adoração sendo desviada da sua verdadeira finalidade, tornando-se uma performance vazia e sem propósito espiritual. Isso acontece quando o louvor deixa de ser um ato de rendição e passa a ser uma exibição de talentos ou um entretenimento. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo nos alerta que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que ele pode infiltrar-se em práticas aparentemente piedosas, como o louvor, para desviar a glória que pertence a Deus. Uma das maneiras pelas quais o inimigo faz isso é através da transformação do louvor em um espetáculo. Quando o foco se desvia de Deus e se concentra na qualidade da performance, na habilidade dos músicos ou na sofisticação da produção, o verdadeiro propósito do louvor é perdido. A adoração genuína é sobre exaltar a Deus, reconhecer sua santidade e render-se completamente a Ele. Quando isso é substituído pelo desejo de impressionar os outros ou de criar um show, o louvor se torna vazio e superficial. Para entender essa infiltração, precisamos voltar ao início. Lúcifer, antes de sua queda, era um dos principais anjos e responsável pela música no céu. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15, é descrito como estando presente no Éden, adornado com pedras preciosas e com instrumentos preparados para ele no dia de sua criação. Esta passagem indica que Lúcifer tinha um papel especial e elevado na hierarquia celestial, sendo diretamente ligado ao louvor e à adoração. Ele era um querubim ungido, o que significa que tinha um nível de proximidade e responsabilidade diante de Deus que poucos outros anjos possuíam. Seu papel envolvia liderar o louvor celestial, uma função de grande honra e importância. Porém, sua queda foi causada pelo orgulho e desejo de receber a adoração que pertencia a Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, lemos sobre a arrogância de Lúcifer, expressa em suas 5 declarações de "Eu subirei". Ele desejava elevar seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Esse desejo insaciável por autoexaltação e adoração levou à sua rebelião contra Deus. Lúcifer não se contentou em ser um líder de adoração, ele queria ser o objeto da adoração. Este orgulho desmedido e a subsequente rebelião resultaram em sua expulsão do céu. Após ser expulso do céu, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, continua a buscar formas de roubar a adoração de Deus. Uma vez que ele perdeu seu papel original, Satanás usa suas antigas habilidades musicais e seu conhecimento do poder do louvor para enganar e desviar a adoração dos fiéis. Ele sabe quão poderosa é a adoração verdadeira e tenta perverter essa prática para seus próprios fins malignos.
A estratégia de Satanás envolve infiltrar-se nas práticas de louvor das igrejas, desviando o foco de Deus para outras coisas, como a performance, a música como entretenimento e a exaltação de indivíduos. Essa tentativa de Satanás de desviar a adoração de Deus é uma continuação de seu desejo original de ser adorado. Ao perverter a adoração, ele não apenas busca satisfazer seu desejo de ser exaltado, mas também tenta impedir que Deus receba a glória que lhe é devida. Satanás usa sua compreensão profunda da natureza humana e da adoração para criar distrações e distorções, tornando o louvor algo mecânico e desprovido de seu verdadeiro propósito espiritual. Nos dias de hoje, muitos líderes de louvor e ministros de música podem, sem saber, estar caindo em armadilhas preparadas pelo inimigo. Isso ocorre quando o foco do louvor se desvia de Deus e se volta para a performance, para a produção de um show ou para a exaltação de talentos individuais. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus enfatiza que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando a adoração se torna um espetáculo, perde-se a essência do louvor verdadeiro e o ambiente está aberto para influências malignas. A sutil distorção do louvor moderno pode ser observada na forma como muitos cultos se tornaram eventos de entretenimento. As igrejas investem grandes quantias em equipamentos de som de última geração, iluminação sofisticada e produções que mais se assemelham a shows de música do que a encontros de adoração. Embora a excelência técnica não seja negativa em si, o problema surge quando esses elementos começam a ofuscar o verdadeiro propósito do louvor, que é glorificar a Deus. A mensagem central pode ser diluída quando a congregação se torna mais espectadora do que participante ativa. Além disso, o conteúdo das letras das músicas de louvor muitas vezes reflete essa distorção. Letras que deveriam ser teologicamente profundas e ricas em significado espiritual se tornam superficiais e focadas em emoções humanas. A adoração, que deveria exaltar a santidade e a soberania de Deus, passa a enfatizar as experiências pessoais e os sentimentos do adorador. Isso não só desvia o foco de Deus, mas também pode levar a uma compreensão errada de quem Deus é e de seu caráter. A busca pela popularidade e aceitação também contribui para essa distorção. Músicas de louvor são frequentemente criadas com o objetivo de agradar a um público amplo, o que pode levar a compromissos teológicos. A pressão para produzir sucessos que se tornem virais nas plataformas de mídia social pode resultar na priorização de melodias cativantes e letras que ressoem emocionalmente, mas que careçam de profundidade bíblica. Esse enfoque pode transformar o louvor em um produto comercial, em vez de uma oferta espiritual genuína. Outro aspecto a considerar é a exaltação de líderes de louvor e músicos. Quando a congregação começa a idolatrar aqueles que estão no palco, colocando-os em pedestais, o objetivo do louvor é novamente distorcido. Em vez de apontar para Deus, o louvor começa a girar em torno de personalidades humanas. Essa idolatria sutil pode levar a um culto de personalidade, onde a presença de Deus é secundária à presença de celebridades cristãs. A tecnologia e as redes sociais também desempenham um papel significativo nessa distorção. As transmissões ao vivo e os vídeos de cultos de louvor podem facilmente se transformar em vitrines para exibição pessoal. Enquanto a tecnologia tem o potencial de alcançar e impactar pessoas em todo o mundo, ela também pode fomentar uma cultura de performance e vaidade. A tentação de buscar likes, compartilhamentos e seguidores pode desviar ainda mais o foco da verdadeira adoração. Outro ponto crucial é o conteúdo das letras das músicas de louvor. Muitas vezes, letras podem ser teologicamente rasas ou até mesmo incorretas, desviando os adoradores do verdadeiro entendimento de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Colossenses 3:16 nos instrui a deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, enquanto ensinamos e admoestamos uns aos outros com salmos, hinos
e cânticos espirituais. Se as letras das músicas não refletem a verdade bíblica, elas podem se tornar uma ferramenta nas mãos do inimigo para desviar os corações. A profundidade teológica das letras das músicas de louvor é essencial para garantir que a adoração esteja alinhada com a verdade da palavra de Deus. Quando as letras são superficiais ou contêm erros doutrinários, elas não apenas falham em glorificar a Deus adequadamente, mas também podem levar os adoradores a uma compreensão equivocada da fé cristã. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância do ensino correto e da doutrina sólida. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo alerta que virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. A música de louvor tem um impacto significativo na teologia prática dos adoradores. As canções que são cantadas repetidamente durante os cultos de adoração ajudam a moldar a compreensão e a experiência espiritual das pessoas. Se essas canções contêm teologia fraca ou errônea, elas podem contribuir para uma fé superficial ou distorcida. Por exemplo, músicas que enfatizam apenas bênçãos materiais e bem-estar podem promover uma visão distorcida do Evangelho, conhecida como teologia da prosperidade, que sugere que a fé verdadeira sempre resulta em riqueza e saúde. Esta visão ignora aspectos cruciais do ensino bíblico sobre o sofrimento, a santificação e a vida cristã. Além disso, letras de louvor que focam excessivamente na experiência emocional do adorador, em detrimento da glória de Deus e da obra redentora de Cristo, podem levar a um culto centrado no homem. A adoração deve ser uma resposta à revelação de Deus e um reflexo de sua verdade. Quando o foco se desvia para as emoções e experiências humanas, o centro da adoração é deslocado. Salmo 119, 105 nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, as letras das músicas de louvor devem iluminar a verdade de Deus e guiar os adoradores em uma compreensão mais profunda de quem Ele é. A integridade teológica nas letras de louvor também é vital para a evangelização e o discipulado. Novos crentes e aqueles que ainda estão explorando a fé cristã podem formar suas primeiras impressões sobre Deus e o Evangelho através das músicas que ouvem. Letras bem fundamentadas biblicamente podem ajudar a ensinar e reforçar a verdade do Evangelho, enquanto letras teologicamente incorretas podem criar mal-entendidos e barreiras à fé genuína. Em Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo exorta a ensinar o que é conforme a sã doutrina, um princípio que deve ser aplicado ao conteúdo das músicas de louvor. Os líderes de louvor têm uma responsabilidade enorme. Eles são os guardiões da adoração na congregação e devem estar constantemente vigilantes contra qualquer desvio que possa ocorrer. Tiago 3, 1 nos lembra que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Portanto, é vital que os líderes de louvor estejam profundamente enraizados na palavra de Deus e comprometidos com a verdadeira adoração. Eles precisam discernir e evitar qualquer coisa que possa desviar a glória que pertence a Deus. Os líderes de louvor não são apenas músicos talentosos, eles são, antes de tudo, ministros do Evangelho. Sua função vai além de liderar canções. Eles têm a responsabilidade de guiar a congregação em uma adoração que seja autêntica e centrada em Deus. Isso requer um profundo entendimento teológico e uma vida de oração constante. Eles devem ser exemplos de piedade, demonstrando em suas vidas a santidade e a devoção que proclamam através da música. Sua influência pode moldar a espiritualidade da congregação. Por isso é crucial que eles estejam alinhados com a verdade bíblica e sensíveis à direção do Espírito Santo. Além disso, os líderes de louvor precisam ter um coração de servo. Em Filipenses 2, 3 a 4, Paulo nos exorta a não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade, mas em humildade considerar os outros superiores a nós mesmos. Esse princípio é fundamental para os líderes de louvor. Eles devem liderar com humildade,
sempre buscando glorificar a Deus em vez de destacar a si mesmos. A verdadeira liderança no louvor é caracterizada por um espírito de serviço, onde o objetivo principal é facilitar a conexão da congregação com Deus. A preparação espiritual é tão importante quanto a preparação musical. Os líderes de louvor devem dedicar tempo à oração, ao estudo da Bíblia e à busca da presença de Deus. Em João 15:5, Jesus nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Isso é especialmente verdadeiro no ministério de louvor. A eficácia de um líder de louvor não depende apenas de suas habilidades musicais, mas de sua intimidade com Deus. Quando os líderes de louvor ministram a partir de um lugar de profunda conexão com Deus, a presença do Espírito Santo pode fluir através de suas canções, tocando e transformando vidas. Os líderes de louvor também têm a responsabilidade de educar e discipular a equipe de louvor. Isso inclui treinar músicos e cantores, não apenas em habilidades técnicas, mas também em fundamentos teológicos e espirituais. Eles devem fomentar um ambiente de crescimento espiritual, onde cada membro da equipe de louvor é encorajado a desenvolver uma relação pessoal com Deus e a compreender a importância do seu papel na adoração congregacional. Em Efésios 4:11-12, Paulo fala sobre os dons que Cristo deu à igreja para equipar os santos para a obra do ministério. Os líderes de louvor devem ver seu papel como parte desse chamado, para equipar e edificar a igreja. A sensibilidade ao Espírito Santo é crucial. Em muitas ocasiões, o líder de louvor precisa estar atento à direção do Espírito durante o culto, podendo ajustar planos e setlists conforme a liderança divina. Isso requer uma mente e um coração abertos para ouvir a voz de Deus e a coragem para seguir suas instruções, mesmo que isso signifique desviar-se do plano original. Em Atos capítulo 13, versículo 2, vemos como a igreja em Antioquia estava adorando e jejuando quando o Espírito Santo lhes deu direção. Da mesma forma, os líderes de louvor devem estar sintonizados com o Espírito Santo para conduzir a adoração de maneira que glorifique a Deus e edifique a congregação. Vamos agora a um testemunho que exemplifica como o louvor verdadeiro pode transformar vidas e como o inimigo tenta deturpar isso. Imagine uma igreja onde o louvor era conduzido como um espetáculo. As luzes, o som, a performance, tudo parecia perfeito, mas algo estava faltando: a presença de Deus. Em contrapartida, uma pequena igreja sem grandes recursos, mas com um coração voltado verdadeiramente para Deus, experimentava milagres através do louvor. Uma vez, durante um culto simples, a presença de Deus foi tão palpável que pessoas foram curadas e libertas ali mesmo. Isso nos mostra que não é a grandiosidade da performance, mas a sinceridade do coração que atrai a presença de Deus. O impacto do louvor sincero e verdadeiro vai além do que podemos ver superficialmente. A história de transformação mencionada aqui ilustra a diferença entre uma adoração centrada na performance e uma adoração genuína que busca a presença de Deus. Na primeira igreja, onde o louvor era um espetáculo, todos os elementos visuais e sonoros estavam presentes, mas faltava o principal: a unção do Espírito Santo. Sem a presença de Deus, o louvor se torna apenas uma atividade estética, sem poder para transformar vidas. Por outro lado, a pequena igreja que priorizava um coração voltado para Deus experimentava a verdadeira essência da adoração. Essa igreja talvez não tivesse recursos para uma produção elaborada, mas o foco estava em Deus. Esse tipo de louvor, nascido de um coração contrito e humilde, cria um ambiente onde o Espírito Santo pode se mover livremente. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A proximidade de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da sinceridade do nosso coração. Os milagres que ocorreram durante o culto simples naquela pequena igreja são um testemunho poderoso do que Deus pode fazer quando o louvor é verdadeiro. Pessoas foram curadas e libertas, demonstrando que a presença de Deus traz restauração e transformação. Este tipo de transformação
não é algo que pode ser fabricado ou forjado através de técnicas humanas. É um resultado direto da presença de Deus, respondendo a um louvor que é oferecido em espírito e em verdade. Este testemunho também serve como um lembrete de que a verdadeira adoração não depende de recursos materiais ou habilidades artísticas. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que Deus não está interessado em quão sofisticada é a nossa produção, mas em quão sincero e puro é o nosso louvor. A verdadeira adoração nasce de um coração que reconhece a grandeza e a santidade de Deus, independentemente das condições externas. A diferença entre a adoração espetacular e a adoração sincera pode ser vista nos frutos que cada uma produz. Enquanto a adoração centrada na performance pode impressionar os sentidos, a adoração verdadeira transforma o espírito. A transformação que ocorre na presença de Deus é profunda e duradoura. Ela não apenas toca as emoções, mas muda a vida das pessoas de dentro para fora. Esse tipo de adoração leva os adoradores a um encontro real e transformador com Deus, onde as cadeias são quebradas e os corações são restaurados. Além disso, a verdadeira adoração cria uma atmosfera onde a fé pode crescer e florescer. Quando as pessoas veem e experimentam o poder de Deus em ação, sua fé é fortalecida. Os testemunhos de cura e libertação não apenas beneficiam aqueles que os experimentam diretamente, mas também inspiram e edificam toda a congregação. Eles são lembranças tangíveis de que Deus está presente e ativo em nossas vidas, respondendo às nossas orações e adorações sinceras. Este testemunho de transformação também destaca a importância de buscar a Deus acima de todas as coisas. Em um mundo onde é fácil se distrair com a aparência externa e com o desejo de agradar aos outros, devemos lembrar que o nosso objetivo principal é agradar a Deus. A presença de Deus é a única coisa que pode verdadeiramente transformar nossas vidas e trazer o avivamento que tanto precisamos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. O discernimento espiritual é essencial para identificar e combater essas infiltrações. Em 1 Coríntios 12, 10, Paulo fala sobre o dom de discernir espíritos, um dom essencial para identificar quando algo ou alguém está sendo usado pelo inimigo para desviar a adoração. Esse discernimento ajuda a igreja a manter o foco em Deus e a resistir às tentações de transformar o louvor em algo que não glorifica a Ele. Discernimento espiritual não é apenas a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, mas também a habilidade de perceber as sutis influências espirituais que podem estar operando por trás de situações e comportamentos. Esse dom é crucial para os líderes de louvor e para toda a congregação, pois permite reconhecer quando o inimigo está tentando infiltrar-se na adoração e desviar o foco de Deus. Muitas vezes, essas influências não são óbvias e podem se manifestar de maneira disfarçada e enganosa, parecendo inofensivas ou até mesmo espirituais. Para desenvolver o discernimento espiritual, é fundamental ter uma vida de oração profunda e constante. A oração é a chave para abrir nossos olhos espirituais e nos permitir ver além do que é visível aos olhos humanos. Em Efésios 6, 18, Paulo nos instrui a orar em todas as ocasiões com toda oração e súplica no Espírito e a vigiar com perseverança. Essa vigilância espiritual é parte integrante do discernimento, ajudando-nos a estar atentos às estratégias do inimigo e a responder com sabedoria e autoridade. O estudo diligente da Bíblia é outra componente vital para o discernimento espiritual. A palavra de Deus é a verdade absoluta e a luz que ilumina nosso caminho. Em Salmo 119, 105, lemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando estamos enraizados nas Escrituras, somos capazes de reconhecer falsidades e distorções que tentam se infiltrar na adoração. O conhecimento bíblico
nos fornece o padrão pelo qual podemos julgar todas as coisas, discernindo o que é de Deus e o que não é. O discernimento espiritual também envolve sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso guia e conselheiro, e ele nos dá discernimento para perceber o que está oculto aos olhos naturais. Em João 16, 13, Jesus nos diz que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Estar em sintonia com o Espírito Santo nos capacita a discernir sua direção e a identificar qualquer coisa que possa estar em desacordo com a vontade de Deus. Isso requer uma vida de submissão e obediência ao Espírito, permitindo que ele nos conduza e revele a verdade. Além disso, o discernimento espiritual é um dom que pode e deve ser buscado e cultivado. Em 1 Coríntios 14, 1, Paulo exorta os crentes a desejar os dons espirituais, especialmente o dom de profecia, mas isso se aplica a todos os dons, incluindo o discernimento de espíritos. Podemos pedir a Deus que nos conceda esse dom e nos ajude a desenvolvê-lo. A busca intencional por discernimento é um sinal de nossa dependência de Deus e de nosso desejo de manter a pureza da adoração. A aplicação do discernimento espiritual é necessária em várias áreas do ministério de louvor. Por exemplo, na seleção de músicas, é crucial discernir se as letras são teologicamente corretas e se glorificam a Deus. Na escolha de líderes e músicos, é importante discernir se suas vidas refletem um verdadeiro compromisso com Cristo e se estão liderando com um coração puro. Durante os cultos, o discernimento espiritual ajuda a perceber se há alguma resistência espiritual ou distração que precisa ser abordada através da oração e da intercessão. O discernimento espiritual também é essencial para lidar com conflitos e divisões que possam surgir dentro do ministério de louvor. Muitas vezes, o inimigo tenta semear discórdia e desunião entre os membros da equipe. Um líder de louvor com discernimento pode identificar essas táticas e tomar medidas para promover a unidade e a harmonia. Em Filipenses 2, Paulo nos exorta a ser de um mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. O discernimento espiritual nos ajuda a manter essa unidade, reconhecendo e resistindo às estratégias do inimigo. A oração é a base de uma adoração genuína. Em Efésios 6:18, Paulo nos encoraja a orar em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos guie, nos proteja das armadilhas do inimigo e nos mantenha centrados na verdadeira adoração. Igrejas que dedicam tempo para a oração antes dos cultos de louvor estão mais preparadas para resistir às tentativas de Satanás de desviar o foco. A Bíblia está repleta de exemplos de louvor verdadeiro que atraíram a presença de Deus e resultaram em grandes obras. Um exemplo é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador autêntico, que não se importava com a opinião dos outros enquanto louvava a Deus com todas as suas forças. Outro exemplo é Josafá, que colocou cantores na frente do exército para louvar ao Senhor, resultando em uma vitória milagrosa. O exemplo de Davi é particularmente poderoso, porque ele demonstra a essência do louvor verdadeiro. Davi era conhecido por sua paixão e devoção a Deus, expressas de maneira exuberante e sem reservas. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 22, vemos Davi dançando com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo apenas um éfode de linho, enquanto trazia a Arca da Aliança para Jerusalém. Sua esposa Mical desprezou seu comportamento, mas Davi respondeu que ele se humilharia ainda mais para adorar a Deus. Este episódio revela que o louvor verdadeiro não se preocupa com a aparência ou com a aprovação humana, mas sim com a expressão sincera de amor e reverência a Deus. Outro exemplo significativo é a história de Josafá, encontrada em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando o reino de Judá foi ameaçado por uma coalizão de exércitos inimigos, Josafá buscou a Deus em oração e jejum. Deus respondeu através de um profeta, dizendo que a batalha não era de Josafá, mas de Deus. Com base nessa promessa,
Josafá colocou cantores à frente do exército, louvando a beleza da santidade de Deus. Enquanto cantavam e louvavam, o Senhor colocou emboscadas contra os inimigos, resultando em uma vitória milagrosa, sem que os soldados de Judá precisassem lutar. Este exemplo destaca o poder do louvor em atrair a intervenção divina e transformar situações aparentemente impossíveis. O livro de Salmos, escrito em grande parte por Davi, é uma coleção de cânticos e poesias que expressam uma vasta gama de emoções humanas, todas dirigidas a Deus. Salmos como o Salmo 23, que fala sobre o Senhor como o nosso pastor, e o Salmo 150, que exorta a todos os seres vivos a louvarem ao Senhor, são exemplos de como o louvor pode ser uma expressão de confiança, gratidão, arrependimento e exaltação. A profundidade e a honestidade encontradas nos Salmos nos ensinam que o louvor verdadeiro envolve trazer todas as nossas experiências e emoções diante de Deus, reconhecendo sua soberania e bondade em todas as circunstâncias. Outro exemplo notável é encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo e Silas, após serem presos e açoitados, estavam orando e cantando hinos a Deus na prisão. À meia-noite, houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Este evento não só demonstra o poder libertador do louvor, mas também como ele pode ser uma testemunha poderosa para aqueles que ainda não conhecem a Deus. O carcereiro, impressionado com o que havia acontecido, perguntou a Paulo e Silas o que deveria fazer para ser salvo, resultando na conversão dele e de toda a sua família. A história da dedicação do templo por Salomão também fornece um exemplo claro de como o louvor atrai a presença de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, lemos que, quando Salomão terminou sua oração de dedicação, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor o enchia. Todo o povo de Israel, ao ver o fogo e a glória do Senhor, se prostrou com o rosto em terra, adorando e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Este episódio mostra que o louvor sincero e sacrificial pode levar a uma manifestação tangível da presença de Deus, causando um profundo impacto na congregação. O exemplo de Maria, a mãe de Jesus, também é digno de nota. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, encontramos o Cântico de Maria, também conhecido como Magnificat. Este cântico é uma expressão de louvor e gratidão a Deus por ter olhado para a humildade de sua serva e por realizar grandes coisas através dela. Maria exalta a misericórdia e a fidelidade de Deus, reconhecendo seu poder e justiça. Este exemplo nos ensina que o louvor pode ser uma resposta espontânea à ação de Deus em nossas vidas, celebrando sua intervenção e promessas. A adoração dos anjos ao redor do trono de Deus, descrita em Apocalipse capítulo 4, versículos 8 a 11, nos dá uma visão celestial do louvor verdadeiro. Os seres viventes e os 24 anciãos continuamente louvam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Este louvor incessante e eterno nos lembra que a adoração é a ocupação suprema de toda a criação, reconhecendo a santidade, a majestade e a eternidade de Deus. Esses exemplos bíblicos de louvor verdadeiro nos oferecem uma rica tapeçaria de como a adoração pode e deve ser expressa. Eles nos ensinam que o louvor não é apenas uma atividade ritualística, mas uma resposta genuína e espontânea à grandeza de Deus. Eles nos mostram que o louvor pode transformar circunstâncias, trazer libertação, atrair a presença de Deus e servir como um poderoso testemunho para o mundo ao nosso redor. Ao seguir esses exemplos, podemos nos aproximar mais de uma adoração que verdadeiramente honra e glorifica a Deus. Não podemos subestimar a importância das Escrituras
na construção de uma adoração verdadeira. Salmo 119, 105, nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Líderes de louvor e ministros de música devem basear suas seleções musicais na Bíblia, garantindo que cada canção esteja alinhada com a verdade da palavra de Deus. Isso não só protege a congregação de heresias, mas também fortalece a fé e o entendimento dos adoradores. Enquanto os líderes de louvor têm uma grande responsabilidade, a congregação também tem um papel crucial. Os membros da igreja devem estar comprometidos com a adoração verdadeira e não apenas com uma experiência emocional. Romanos 12, 1 nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso significa que cada adorador deve buscar uma vida de santidade e verdade, participando ativamente e conscientemente no louvor. A Bíblia nos adverte sobre os falsos profetas que vêm em nome de Deus, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Mateus 7,15. Esses falsos líderes podem surgir dentro do ministério de louvor, promovendo uma adoração que parece verdadeira, mas que é vazia de significado e propósito espiritual. É vital que a igreja esteja alerta e pronta para identificar e expor essas influências malignas, garantindo que a adoração permaneça pura e dedicada a Deus. Muitas igrejas podem precisar passar por uma reforma no seu ministério de louvor para garantir que ele esteja verdadeiramente glorificando a Deus. Isso pode envolver a revisão das músicas escolhidas, o treinamento dos líderes de louvor em teologia bíblica e a implementação de tempos de oração focados em buscar a direção de Deus para o ministério. Sem essa reforma, o louvor pode facilmente se desviar do seu verdadeiro propósito e se tornar um espetáculo vazio. Quando o louvor é verdadeiro e focado em Deus, a presença dele se manifesta de maneira poderosa e transformadora. Isso não é apenas um sentimento, mas uma realidade bíblica. Em Salmo 22:3, lemos que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Isso significa que quando o povo de Deus adora em espírito e em verdade, ele se faz presente de maneira tangível, trazendo cura, libertação e transformação. Chegamos ao final desta jornada, onde exploramos como o diabo tenta infiltrar-se nas igrejas através do louvor. O chamado agora é para uma verdadeira adoração, focada exclusivamente em Deus. É hora de refletir e, se necessário, reformar nossas práticas de louvor para garantir que estamos dando a glória que só Ele merece. Em João 4, 23-24, Jesus nos chama a sermos adoradores em espírito e em verdade. Que possamos atender a esse chamado com toda a nossa alma, mente e coração. Desafio você, que faz parte de uma congregação, a examinar sua própria vida de adoração. Você está realmente adorando a Deus ou apenas participando de um espetáculo? Busque o discernimento e a sabedoria de Deus para identificar e eliminar qualquer influência que possa estar desviando seu louvor. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos exorta a examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. Use essa autoavaliação para garantir que sua adoração é pura e centrada em Deus. Aos líderes de louvor, a responsabilidade é grande, mas a recompensa é maior. Seja vigilante e comprometido com a verdade da palavra de Deus. Não permita que a pressão para performar ou agradar aos homens desvie seu foco de adorar a Deus em espírito e em verdade. Em Tiago 4:8, somos incentivados a nos aproximar de Deus, e Ele se aproximará de nós. Mantenha-se próximo a Deus, e Ele guiará seu ministério de louvor. Encerramos este vídeo com uma oração para que Deus derrame seu Espírito sobre todas as igrejas, trazendo uma renovação no louvor e na adoração. Que Ele nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, discernindo qualquer infiltração do inimigo e mantendo nosso foco completamente em Jesus. Lembre-se, a verdadeira adoração não é sobre nós, mas sobre Ele. Vamos nos unir como corpo de Cristo e elevar um louvor puro e santo ao nosso Deus. Amém.